Mais uma análise obsessiva no ar. A cara de choro não é pra menos. Hoje vamos falar de Cinema Paradiso, filme do Giuseppe Tornatore. Um beijo pra você, meu amado, querido, fofo. E aí, eu não sei nem por onde começar, porque é um desses filmes que eu tava soluçando de chorar nesse final perfeito. Desse filme que eu considero perfeito também. Eu já tinha É, visto e foi a mesma reação que eu tive, a mesma, igual. Você a primeira vez que viu, e aí? Como foi pra você? foi ótimo pra mim. Foi maravilhoso, gente. O filme é sobre amor ao cinema, né? É sobre paixão, a arte, sobre as conexões que a arte traz. Gente, eu vou chorar, tá? Já aviso desse disclaimer. Aqui é sem blasé, aqui é no melodrama. Porque é lindo, é sobre isso, é sobre o amor ao cinema, é sobre a transmissão de amor à arte também, é sobre o coletivo, é sobre como o cinema é uma experiência coletiva, ou pode ser, ou foi, ou hoje é de outra forma, né? A gente está fazendo isso agora de uma forma diferente, né? Trazendo essa coletividade aqui. Mas era tão bonito de ver antigamente algo que eu. Saudades do que eu não vivi. Adoraria viver numa cidadezinha assim, que a gente vai pro cinema e vê lá os vizinhos se pegando, a outra fica, né? Ah, lindo, lindo. Acho que é um filme que é isso, mostra essa criança que é o Totò Salvatore. Na verdade, mostra ele adulto, lembrando mesmo, né? É um filme nostálgico, né? Porque já é o Salvatore adulto, cineasta, lembrando da história, da infância dele e de tudo que ele viveu ali com Alfredo, meu mais novo personagem favorito da vida. Maravilhoso. O Alfredo, ele é uma coisa, né? Porque ele é esse sábio, né? É esse sábio que se coloca sempre como apenas utilitário, né? Se não fosse ele, não tinha cinema naquela cidade, né? Porque ele era o único que sabia fazer. E ele vê nesse menino apaixonado por invadir o cinema, por fazer as peripécias de uma criança. Ele vê muito além, né? Ele vê além da maldade ou da falta de respeito ou da transgressão, né? Ele vê a paixão, que é raro, né? Hoje em dia não, acho que sempre foi esperado sempre o racional, o que vai vencer na vida, olhar os grandes exemplos dos sábios, dos inteligentes, dos estudados. E o Alfredo é uma antítese disso, né? Aos olhos da sociedade. E a gente vê essa coletividade colocada ali de uma forma tão grandiosa, né? Claro, ali a gente está passando um momento de Segunda Guerra Mundial, é uma época muito complexa, né? Nas cidadezinhas de interior e pouca coisa para fazer. E o cinema é como se fosse esse ponto de encontro da cidade, nessa praça que tem um dono, né? Tem aquele Morador de rua. um doidinho que tem em toda a cidade, tem em todo lugar, tem em todo canto, tem um desses assim que dá um charme, dá uma graça, dá uma leveza também pro filme. É. E acho também um senso de pertencimento ao local, né? Eu acho isso também muito bonito, né? Não há uma gentrificação que a gente vai ver só lá para frente, né? Com essa evolução chegando, com o progresso chegando, que não cabe mais o cinema de rua, que não cabe mais uma fonte numa praça, que não cabe mais um morador de rua ali. Eles têm que ser escondidos, eles têm que ser tirados, eles têm que ser colocados em lugares fechados.
E o filme também é sobre isso, né? É Uhum. sobre essa paixão coletiva, é sobre esse senso de comunidade também, né? A intervenção da igreja, que é feita de uma forma muito divertida também, e acolhedora para esse menino, né? Esse Totó. É um filme de muito amor, assim. É um filme que é clichê falar que é sobre amor ao cinema, mas não tem como fugir disso, né? Não, é uma declaração de amor ao cinema. Eu vejo assim, É né? amor às pessoas, eu acho também. Acho que também tem esse olhar Uhum, humano, né? Não é uhum, só um olhar sobre a arte, é como a arte cria laços, como a arte não é só um produto, é como ela é um elo da vida, é como ela dá sabor à vida, é como ela amálgama as pessoas dentro de um mesmo sentido, dentro de cada um na sua individualidade, mas transmitindo o seu com o do outro e vai uhum. criando uma arte nova, né? Uma arte do coletivo. Né? O ver o filme também é uma arte, eu acho. Né? Não é só o que está sendo exposto na tela. E eu acho que aqui o filme coloca isso de uma forma tão linda, mostrando o cinematógrafo, mostrando a arte de se colocar um filme para rodar, o uso disso, os espelhos, né? O espelho que ele coloca na praça, tudo isso de uma forma tão sensível. A trilha sonora do Ennio Morricone é uma coisa que é apelativa, né? Porque ela vai te levando, e quando você vê, você já tá. Pô, é arte, é arte. E eu queria falar um pouquinho mais do Alfredo, porque e da relação dele com o Totó, porque é isso, né? O Totó é órfão de pai, é um pai que morreu na guerra e aí tá ali passando fome, muitas, né? Ele conta ali em algum momento pro padre, inclusive, que não, às vezes não tem almoço na casa dele, né? E tem aquela relação de difícil, porque ele é o homem da casa, com a mãe, com a irmã pequena, e ele é apaixonado por cinema, e ele faz as travessuras, porque ele é um menino. Eu acho que o olhar do Alfredo para ele é de muita compaixão. Eu acho que o Alfredo se vê nele também, assim, não sei, eu fiquei com essa sensação. A gente não sabe muito do passado do Alfredo, né? Mas eu acho que ele reconhece, sim, no Totó esse menino. E ele é um menino também, né? Porque ele faz essas brincadeiras, participa faz ele é travesso também, né? E ele também está aprendendo a ler, escrever, então tem essa ligação bonita de estar descobrindo o mundo também, de uma certa forma, né? Através da escrita e do aprendizado da leitura. Tem, tem muito disso, né? Eles se veem um no outro. O Alfredo diz que começou a operar um cinematógrafo com 10 anos, que é um pouquinho mais velho do que o Totó tem ali no começo do filme. Então eu acho que tem muito isso sim, de ele se ver nesse menino. E Uhum. até os conselhos que ele dá depois, os maravilhosos conselhos que ele repete, as frases dos filmes que ele viu, É, quanto os que ele realmente dá para ele ao final ali, na hora que ele fala para ele ir embora, que talvez fosse algo que ele devesse ter feito, né? Ele queria ter feito, talvez, e não uhum, teve condições, de estar amarrado nesse lugar que não tem futuro, que é habitado apenas por fantasmas, como a mãe dele diz, e ele vai conquistar o mundo com os filmes dele. E, e é um ciclo, né, que se fecha ali. Então o filme, apesar de ser quase todos um flashback, tem um final que amarra tudo isso. Que ele começa com os cortes do padre ali, né, tocando o sininho na hora que uhum, uma cena mais quente aparece, que ele precisa cortar, que o cinema ali não vai permitir. Quando o cinema pega fogo e depois já tem um novo dono
do cinema. O Uhum. cinema já é mais livre, né? Ele não tem mais a interferência da igreja ali. Então os beijos passam a ser vistos pelas pessoas até aquele final que é apoteótico, que acho que é uma das cenas mais bonitas da história do cinema. Falo com tranquilidade, sem parecer que, ó, eu tô engrandecendo. Porque acho que o filme é isso. O filme ele se conecta através dos beijos, né? Eles se tornam momentos eternos. Quem não vê um filme e lembra de um beijo em algum filme, né? É um momento que talvez na juventude a gente, hoje em dia eu já não sei mais como é, mas na nossa juventude, quando a gente viu talvez um primeiro beijo, a gente fica com aquele constrangimento, a gente fica com aquele desejo, a gente fica com aquela. Cria-se uma paixão platônica, dependendo do ator, da atriz e tudo mais, de sonhar, né? Porque ao fundo é isso. O cinema é permitir a gente sonhar. E acho que o filme faz isso de uma forma concreta. Ele concretiza esses momentos de sonho, de desejo, de paixão. E mesmo que os finais não sejam os esperados, os felizes, e viveram felizes para sempre, aquele momento foi eterno. E acho que o filme ele se faz eterno nessa simplicidade, porque é simples, Uhum. é só um beijo, né? E acho que por isso que ele é tão marcante, porque ele consegue descrever em imagens um sentimento, que é raríssimo, é muito difícil de fazer. Ainda mais um filme na versão que a gente viu de 3 horas, o filme passa voando, não tem uma aresta, não tem uma historinha paralela que é a mais, que fica né, desconexa. Talvez a guerra ali é uma coisa um pouquinho mais que passa, mas é muito rápido. Uhum. Não é isso que vai mudar nada, assim. É esse ensinamento de um para o outro, de os dois estarem abertos, os dois. E esse homem que vive 30 anos sem voltar para casa, por conta desse pai, desse novo pai, né, que o aconselha, é de um amor profundo. Dizer ao seu filho, vá embora e não volte nunca mais, esqueça tudo que Nossa, você viveu aqui. nossa. É de um desprendimento do amor, que a mãe até fala, né? Os fiéis são tristes, né? Os fiéis são não tem possibilidade de ser feliz sendo fiel. E daí não estamos falando de fidelidade no casamento, estamos falando de fidelidade ao que você acredita. E se Totó fosse fiel de fato, ele não voltaria nem para o enterro do Alfredo. Então ele se permitiu ser feliz naquele momento e ter esse momento de glória. Talvez seja o filme mais lindo que ele fez foi essa volta. E não algum que ele tenha filmado e feito sucesso e ganhado algum prêmio. Ele viveu, ele foi viver. Uhum. E isso é muito bonito de ver, de que tem a frase do Belchior, né? Viver é melhor do que sonhar, né? Uhum. E é isso. O Totó ele provou a vida Uhum. e que o Alfredo não provou. Então é um filme muito tocante, estou emocionado. É lindo, é um filme que não tem como. Ele toca de uma maneira muito especial. A nossa maneira de pensar a própria vida mesmo, os amores, o amor com a arte. Eu acho que esse rolo de filmes, né? Porque, como a gente estava falando, o Alfredo cortava os pedaços de filme que o padre censurava, né, para a igreja. E ele disse pro Totó que era dele, né? Os filmes, os pedacinhos. E ele presentear no final esse rolo. E todas, porque o beijo é uma coisa tão efêmera, né? É um, cara, e assim, sem ficar, sei lá,
pode parecer meio clichê até, mas assim, mas é isso, um beijo é algo muito efêmero e é algo de, por mais que você beije a mesma pessoa muitas vezes, cada beijo pode ser muito único. E aquela coletânea de beijos, de momentos efêmeros, digamos assim, que eram momentos chaves em cada filme, para mim, assim, me remeteu como se fosse um portal direto, assim, nas memórias do Totó para aquela infância em que ele assistia o filme. Ele não via a versão censurada, ele via a versão inteira, né? Enquanto o padre estava censurando, ele estava assistindo lá por trás da cortininha. E aí é muito bonito, porque com certeza esse retorno, essa memória, essa maneira essa ponte que faz, né, com a memória e com o presente, com tudo aquilo que representa, com tudo aquilo que carrega, aqueles olhares daquelas pessoas da vila quando ele chega já adulto, né, e pro enterro do Alfredo e não tem, as pessoas lembram, é uma memória coletiva que cria ali, é como aquele momento de um filme que passou anos atrás, 20, 30 anos atrás, e que eles experienciaram, vivenciaram juntos, é como esse beijo, né? Como cada um desses beijos assim que traz volta à memória de uma forma especial quando eles se encontram e se reúnem na praça mais uma vez, só que agora para se despedir do Alfredo e dessa fase do cinema também. Acho que também tem isso, né? É um filme que fala dessas muitas mortes que o cinema já teve, e acho que é um pouco disso, né? Dessa morte do cinema de rua, dessa experiência coletiva, dessa Da espera mudança da tecnologia, né? Aquele também, a filme que era espera do rolo, inflamável. a espera do Muito rolo bom que vai para um aquilo. cinema, vai para o outro e demora para Maravilhoso. chegar, e as pessoas bravíssimas esperando o próximo rolo. Mas esperavam, porque é um momento único de estar numa sala fechada, uma sala escura, e vendo aquele leão rugir, uma imagem maravilhosa, e que você não sabe o que vai vir dali. Isso é muito potente, é muito bonito, é muito sensível, né? Um filme de uma sensibilidade ímpar nos diálogos, nas atuações, assim, os três totós são um primor. O olhar do Totó criança, que é inesquecível, ele se mantém nos dois outros. E aquele final, quando ele está sentado vendo esse rolo de presente do Alfredo, eu vejo o menino naquele ator que é maravilhoso. Uhum. Né? Ele está feliz, ele está eufórico, ele está emocionado, ele está vivenciando, está lamentando, ele está com tudo e os olhos, só no olhar a gente vê o olhar refletido da tela de cinema reflete os olhos dele e não tem como não se emocionar, porque quem ama cinema acho que não tem como ver esse filme e falar, ah, é bonito, é legal. Pelo menos eu não consigo imaginar isso, porque me toca num lugar muito profundo, assim, desse amor, né? Só escrevendo são 16 anos que eu tenho de cinema, e tirando toda a infância, a adolescência, e é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, do nosso dia a dia. E, e é isso, são sonhos que eu vejo todo dia. Às vezes são sonhos horríveis, às vezes são sonhos maravilhosos, às vezes são só retratos, mas cada um tem meu olhar se fixou naqueles momentos como fosse um beijo. Como se fosse essas bocas se tocando, meu olho tocando a tela de cinema. E isso é muito único, é único para mim. E acho que é isso, é uma experiência coletiva, uma experiência agregadora, uma experiência enriquecedora, mas também é muito individual, né? E acho que é isso. Que bom que o Alfredo teve o Totó e o Totó teve o Alfredo, porque esse retorno também é o retorno de um vencedor nessa terra de fantasmas, que ninguém sai dali, que ninguém é nada.
ninguém ganhou na vida. E um dos filhos dessa cidade venceu na vida. Mas ele só pôde ter certeza que ele venceu quando ele voltou. E que ele recebe esses presentes, esse carinho, esse olhar de afeto. Então é um filme que, para mim, é uma obra-prima do cinema, sobre cinema e, para mim é o que vale. Tem uma parte também que eu achei muito, muito, muito preciosa, muito linda, que é quando o Totó reencontra a Helena, né? Já adultos, ela casada, com filho, inclusive ela casou com um coleguinha aqui. O Totó deu cola, passou cola, sacanagem isso daí, viu? Filho da puta. É, sacanagem, não foi bom, não foi bom. E ela fala uma coisa pra ele assim, porque ele tá muito arrependido, né, de não ter vivido esse amor com ela, né, é apaixonado por ela. E ela disse que bom que ele foi viver outras coisas, né, porque senão ele não teria feito os filmes que ele fez e que ela gostou tanto de assistir, ela assistiu todos. E eu achei isso, nossa, isso, ó, só de falar, dá um nó na garganta, porque que amor bonito. É um amor bonito, porque É. não pude viver esse amor com você, mas Eu te amei vendo seus filmes. eu te amei de outra forma, né? Então é lindo. É um filme eterno, assim, é um filme eterno da nossa época. Com certeza tá nos meus melhores filmes da minha vida e acho que agora tá no seu também. Já está na minha lista de favoritos. Já veio o meme do Letterboxd. Acaba o filme, 5 estrelas, Mudou. coração, não sei o que, masterpiece, lista de favoritos. E é Ai, isso. cinéfila. Eu Ah, eu não. tenho pergunta pra você. Então pergunte. É, porque esse filme fala sobre transmissão, né? Transmissão do amor à arte, pra mim. Fala muito sobre isso. Quem transmitiu a arte pra você, né? O amor ao cinema pra você. Depois da morte do meu pai, né, mexendo em documentação e tudo mais, essa parte burocrática horrível, chatíssima, que dura até hoje, eu descobri que meu tataravô, bisavô, bisavô, o pai do meu avô, paterno, a profissão dele era cinematógrafo. Ele era um, ele era um Alfredo. Hum, E eu nunca soube disso. E a pessoa com quem eu ia ao cinema nos últimos anos era meu pai. Então, meu pai certamente transmitiu dentro de casa. Não éramos muito de ir ao cinema juntos na infância, mas em casa sim. E muito filme de ação, né? Sem dúvida, muito Van Damme, muito essas coisas. Mas sempre teve muita televisão com cinema, desenhos em casa e muito com meu pai. Então, com certeza, ele, sem saber, era já da família, né? Foi muito especial quando eu peguei a carteirinha. Tá aqui, em algum canto, a carteirinha. É uma carteirinha profissional. Uma carteira profissional que tem lá, operador de cinematógrafo, do meu bisavô. E eu sei que você também tem essa conexão com seu pai, né? É, você tá falando, eu já tô chorando. Tô chorando porque me veio uma memória. Eu brincando, eu criança, talvez da idade do Totó, brincando com o meu pai. Ele tava testando um equipamento que ele tinha comprado de chroma key. E aí ele simplesmente brincava de fazer aparecer e desaparecer da tela, né? Então eu ficava ali, desaparecia, aparecia, ou com a varinha fazer alguma coisa aparecer, desaparecer, e gravava aquilo. Se bobear, tem meu irmão, deve ter talvez esse vídeo gravado. E é isso, é magia. Eu acho que foi isso que fica, assim. Ai, gente, desculpa, mas acho que é isso, é magia que fica, que é transmitida. E meu pai, com certeza, me transmitia. A gente alugava filmes direto, né? A gente não ia muito ao cinema, mas eram muitos filmes que a gente alugava e eu tinha fitas cassetes assim de
de pilhas, assim, pilhas e pilhas e pilhas no meu quarto, a parede inteira, mas uma outra parede, assim, juro, sem exagero, e tinha um outro quartinho no fundo de casa que era fita cassete sem fim, equipamentos e câmeras, e eu brinquei muito com câmera também de vídeo. Então, cinema é isso, fez parte da minha infância. Talvez esse seja um dos motivos desse filme também ter me tocado tanto, né? Né? Eu tenho aqui ó, Cadê? Ai, olha aí. um filme, Lindo. um filme. E tem aqui meu pai com a minha irmã. Eu não era vivo Ah, ainda nesse vídeo. Que tem as memórias da minha família, as minhas, do meu pai. E acho que é isso também. É, independente, acho que até dessa parte do fazer o filme, é o que fica, né? Muito bonito. E hoje ia ser aniversário do meu pai ainda, então é ainda mais especial. Esse filme desse pai e filho, uma história maravilhosa, que não tem como não ficar apaixonado ainda mais por essa arte que me muda todo dia. E você, gente? maravilhoso. Comentem aí. Quem transmitiu o legado do cinema para vocês? Conte, nos conte. E é isso. Obrigado. Obrigado por ter visto. Obrigado pela companhia. Obrigado por tudo. E muitos beijos. Vocês também, gente. Beijem. Beijem Obrigada. muito. Aproveitem a vida. Coisa boa demais. Um beijo. Beijos.